Olá, amores! Vamos falar aqui de uma situação problema, tá? Envolvendo sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Olha o que o texto diz aí, né? Em um supermercado, foi apresentada uma promoção relâmpago de acordo com os seguintes produtos e preços. Então, ele está dizendo ali, né, que 3 barras de chocolate e 2 bombons, né? Então, custam juntos R$ 5,70 e 3 bombons e 2 barras de chocolate custam juntos R$ 4,70, né? Mas o supermercado não deu o preço individual de cada um. E é isso que ele quer saber, né? Que durante essa promoção, qual o valor que foi vendido cada bombom, né? Então não deu o preço individual, né? Só deu o preço na junção de dois itens aí, que é isso que a gente vai tentar analisar agora, tá bom? Primeira coisa, vocês já sabem, vai resolver uma situação problema, o que a gente precisa fazer? Organizar. Então eu já coloquei aqui na minha tela, organizadinho aqui, que eu chamei a minha barra de chocolate de X e o meu bombom de Y. Eu acho isso uma bobagem. Se você acha a organização uma bobagem, você provavelmente pode estar fazendo muita coisa errada por causa disso. É importante que você organize os dados, né? Tenha as informações bem registradas, tá? Além disso, o que o texto diz aí, né? Que 3 barras de chocolate e 2 bombons custam R$ 5,70. Então, eu já posso montar a minha primeira equação, né? Como eu chamei a barra de chocolate de X, então seria 3x mais 2y, que é igual a 5,70, certo? Então, essa daí é a minha primeira equação. E a outra equação, que são 3 bombons e 2 barras de chocolate. Cuidado que o texto está escrito de forma diferente, isso pode confundir na hora de você escrever. Se ele fala 3 bombons, são 3y. 2 barras de chocolate são 2x. Então, eu posso escrever 2x mais 3y. Ok? Que é igual ao valor de 4,70, certo? Então, agora o meu sistema está pronto. Eita, Pro, agora como é que a gente vai resolver esse sistema, né? Se a gente tem aí coeficientes diferentes de 1, e você já falou que dá mais para trabalho para usar o método da substituição, quando o coeficiente é diferente de 1, realmente, né? Dá um trabalhinho maior, mas não é impossível. Só que a gente pode usar também que método? Aquele método que é o método da adição. Pro, mas não tem como eu usar o método da adição aqui, porque não tem nada se eu somar aí que vai cancelar. É isso mesmo, né? Tem situações que a gente não vai encontrar direto, só somar as equações e cancelar. O que a gente pode fazer nesse momento? Manipular as equações. Para o que seria esse manipular as equações, né? Seria tentar escrever equações que sejam equivalentes, né? Obedecendo aqueles princípios de fazer a mesma operação em um membro e fazer a mesma operação no outro, né? Mantendo a equação na sua forma equivalente. E aí depois a gente tentar fazer essa soma para eliminar alguma das incógnitas, certo? Eu vou abrir minha tela maior, já que o problema aqui, né, já foi escrito, pelo menos, e organizado, né? Então a gente já leu como é que o problema fala, já sabe o que a questão quer, que a questão está perguntando por quanto foi vendido cada bombom. Mas eu vou abrir minha tela toda que eu acho que fica melhor para a visualização, certo? Então, para usar aqui o método da adição, né, que eu escolhi utilizar porque eu acho que é mais simples, eu vou tentar de alguma fórmula anular algum dos termos, né? Para quem é que eu escolho? Tanto faz, gente. Aqui realmente tanto faz. O que você tem que ter, né, é um pouco dessa prática, inclusive, de fazer esse tipo de situação, de tentar alguns tipos de situações como essas, para identificar como é que você pode fazer para anular algum desses termos. Como assim? Por exemplo, você precisa primeiro definir o que é que você quer anular utilizando o método da adição aí neste caso. Eu vou escolher anular o x. Ok. Então, eu vou tentar, né, esquecer um pouquinho aqui desses termos e tentar fazer, né, com que esse termo seja o oposto desse. Nossa, mas tá difícil, né? Aqui é 3x, aqui é 2x, não tem como ser. Tem, gente, se a gente pensar na multiplicação das duas equações. Por exemplo, se eu escolho multiplicar esta equação por menos 2 e escolho multiplicar essa daqui por 3. Então, deixa eu explicar porque que eu escolhi esses dois valores. Eu escolhi menos 2 porque eu sei já de cabeça, isso é meio intuitivo, né? Que 3x vezes menos 2 dá menos 6x. E 2x vezes 3 dá mais 6x. Menos 6x mais 6x dá 0. Então, eu vou conseguir aí anular esse termo. E a minha intenção no método da adição é justamente essa, certo? Por que eu escolhi anular o termo x aqui? Justamente porque a questão quer saber, né,
quantos bombons. Lá no texto da questão, se a gente voltar aqui para ela, ele pergunta quantos bombons, né? Por quanto foi vendido, desculpa, por quanto foi vendido cada bombom aqui embaixo, né? Que ele está perguntando. Então, de acordo com a minha questão, o que ele está querendo é o Y, porque eu organizei dessa forma, certo? Então, eu vou fazer assim, porque eu elimino o X e já acho o valor de Y, ok? Vamos, então, reescrever as equações nas suas formas equivalentes. Como assim, quando eu multiplicar todo mundo dessa equação por menos 2, como é que ela vai ficar, então? Menos 6x menos 4y menos 11,4, porque é 5,70 vezes 2, né? 11,40 ou 11,4 dá no mesmo aqui, tá? Aqui embaixo ficaria 6x mais 9y igual a 4,70 vezes 3, 14 e 10. 14 e 10. Ok? Então, o meu novo sistema, ele fica desse jeito, com essa cara. O que é que a gente vai fazer agora? Aplicar o método da adição, que é o quê? Somar essas duas equações aqui, né? E a intenção é sempre cancelar uma das incógnitas. É isso que vai acontecer, que essa parte é linda. Menos 6x mais 6x, ó, cancela, zero. Aqui agora, menos 4y mais 9y, isso vai dar o quê? 5y, né? Menos 4 mais 9, 5y. Menos 11,40 mais 14,10, isso dá 2,70. Ok? Tudo claro até aí? Então, agora a gente precisa fazer o quê? Dividir aqui, né? O meu y, ele vai ser igual a 2,70 dividido por 5, né? Eu posso deixar a fração desse jeito? Não, tá? Porque aqui, decimal com fração, a gente precisa colocar ou somente na forma de fração ou somente na forma de decimal. E é importante lembrar que a gente aqui está falando de dinheiro. E se eu estou falando de dinheiro, ninguém fala de dinheiro utilizando a representação na forma de fração. Então, a gente vai colocar em decimal mesmo, tá? A gente vai dividir 2,70 por 5 e isso vai dar y igual a 0,54. Gente, observem que o texto da questão perguntava especificamente pela quantidade de bombons, que foi o que eu já encontrei. Então, o preço de cada bombom, né, seria de 0,54, tá? Esse é o preço de cada bombom. Se eu quisesse saber o preço... Eita! Se eu quisesse saber o preço de cada barra de chocolate, até para verificar se eu fiz certo, testar na equação, o que é que eu faria? Substituía, né, galera? Então, você pode substituir isso aqui em qualquer uma das equações que você vai encontrar. O valor de barra de chocolate aqui, ele vai dar 1,08, tá? Se a gente substituir aqui, ele dá 1,08. Para onde é que eu poderia fazer... desculpa, 1,54. Coloquei errado. É que eu já tinha feito antes aqui, né? Porque essa questão, essa informação o texto não pede. Mas como é que eu poderia fazer isso? Substituía, tá, gente? Como assim substituir, né? Por exemplo, pega esse 0,54 e substitui aqui em alguma dessas equações. Pode ser nessa aqui no lugar de y, pode ser nessa aqui embaixo no lugar de y. Então, quando você substitui, você vai encontrar esse valor de x aí, ok? Mas como a minha questão aqui, ela só pedia, né, o preço de cada bombom, então é apenas esse 0,54 aí. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte, comente. Valeu!